o pagamento do IPTU dos lotes do IDAB na cidade ocidental. Outro é o projeto que trata da parceria público-privada. Todos dois estão em discussão com o PFL. Seria interessante perguntar ao deputado Leonardo Prudente, se há condições de liberação para essa votação. Outro é um que trata da rodoviária, da área para criação, para construção, definição da área onde será construída a rodoviária interestadual do Distrito Federal na saída sul. O outro trata de um crédito no valor de 19 milhões, o PL 2256/05. E, por fim, o que trata, o PLC 139, que trata de alterações na área do Paranoá. Esses são os projetos, senhor presidente. E gostaria, mais uma vez, de evidenciar que, segundo informações dos relatores, os relatórios dos PDLs da cidade do Gama e do Guará encontram-se em condições de serem apreciados. Basta que haja o entendimento dos líderes para que possamos apreciar ainda nesta sessão. Com a palavra a deputada Érica Ocai. Senhor presidente, o crédito que está em questão, que foi aqui citado, ele chegou a essa casa na quarta-feira. Ele ainda está em prazo de emendas. Portanto, não há nenhuma condição de se estabelecer a votação hoje, porque chegou, eu repito, na quarta-feira, tivemos apenas uma sessão para poder analisá-lo do ponto de vista da sessão ordinária. A questão da rodoviária, senhor presidente, o governo ainda não nos concedeu, ainda não forneceu as informações necessárias sobre a destinação de uso, sobre a alteração de uso, sobre uma série de elementos que ainda estão pendentes. A questão do Paranoá, as informações prestadas até o momento são informações que não são claras, são confusas. Propomos que tanto a questão da rodoviária quanto a questão do Paranoá possam fazer parte dos nossos trabalhos e do crédito, nos nossos trabalhos em fevereiro, a partir de fevereiro. O crédito é um crédito pequeno, é um crédito de 19 milhões, que em princípio tudo vai para a Codeplan, sem que se justifique ao certo porquê e sem que ainda tenhamos tido tempo para fazermos análise. Os PDLs eu não vou discutir, porque isso me parece provocação de péssimo gosto para as 22h30 de uma segunda-feira em uma sessão extraordinária, tendo começado a trabalhar, cada um de nós, na parte da manhã do dia de hoje. Então, portanto, o PDL, para mim, é uma brincadeira de mau gosto, está propondo que nós possamos votar. Até porque na negociação da pauta com o governo, não se estabeleceu uma data para a votação do PDL. O governo não estabeleceu uma data dos projetos que considerava prioritário. E no mais, senhor presidente, a PPP já é um processo extremamente discutido, já foi discutido com o governo, já foi discutido... Nós estamos aptos para votar as PPPs. Nós temos a nossa posição, as emendas, grande parte das nossas emendas, 7 emendas, 6 delas foram acatadas em negociação com o governo, estamos aptos para votar o PPP. Os demais, senhor presidente, o IDAB, a polêmica porque não há clareza, foram solicitadas informações que chegou ao PFL, segundo informações aqui obtidas pela liderança do PFL, apenas no dia de hoje, não tiveram condições de avaliar. E nos outros projetos, crédito não tem como avaliar ainda, está em prazo de emenda. Paranoá, as informações não são claras. A rodoviária, as informações também não são claras para nós. Estamos absolutamente aptos para votar as PPPs. Que número que é o número do item aí, deputada? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Sebastião. O item que trata das PPPs é o item de número 60. Mas eu gostaria também de esclarecer a Vossa Excelência... Pois não, deputada. Item de número 60. Pois não. Esclarecer a Vossa Excelência, mais uma vez, que os pareceres dos PDLs do Gama e do Guará já se encontram em condições de serem votados. E temos também o item que trata-se do PL 2256/2005, que nós pedimos ainda há um tempo atrás a inclusão em pauta, e trata-se de um crédito suplementar no valor de 19 milhões. Seria muito interessante se pudéssemos, interessante e necessária a apreciação deste crédito
ainda nesta sessão, considerando que, diante do encaminhamento do governo de um crédito suplementar, todo final de exercício financeiro há uma necessidade de arrumação do orçamento. Ou seja, aqueles recursos orçamentários que não foram utilizados para fazer frente a projetos e programas, eles são remanejados para outras necessidades do governo. E é importante registrar que este crédito é de suma importância para o governo. Portanto, a nossa sugestão é que nós pudéssemos apreciar este projeto ainda na data de hoje, para que venha a votação. E o que trata das PPPs também. Agora, senhor presidente, eu fiz uma questão de ordem no início da sessão e gostaria de refazê-la. Nós tivemos, na data de ontem, 3 projetos de autoria do Poder Executivo que foram votados, cujas redações finais não foram apreciadas. Trata-se do PL 2187/2005, que diz... Só um minutinho, 2187/2005, que trata-se de uma alteração na lei que dispõe sobre uma gratificação do magistério e que precisava de uma correção. 21, portanto, tá. O outro... 2187/2005. O 2122/2005, que é do ISS, do call center, que foi amplamente discutido em plenário e tudo mais. E, por fim, o PLC 115/2005, que trata do projeto da estrutural. Foram esses 3 itens que não tiveram a redação final apreciada. E, por fim, gostaria de reforçar que os pareceres dos PDLs do Gama e do Guará encontram-se em plenas condições de serem apreciados conforme as informações colhidas dos relatores. Bom, a soberania do plenário, eu coloco a discussão, as redações finais. Redações finais dos... Primeiro eu vou chamar item por item. É o 21/87/2005. Estou colocando em discussão a redação final. Em discussão a redação final. Em discussão. Não havendo que queira discutir, votação. Votação. Nós fizemos isso hoje nos projetos, nós fizemos o acordo. A decisão é do plenário. Eu estou colocando o referendo, dispensando a leitura. Considero lida e aprovada a redação final do projeto 2187/2005, com a presença de 20 parlamentares. Coloco em discussão o projeto 2122/2005, a sua redação final. Em discussão, não havendo que queira discutir, votação. Votação. Conta com a presença de 20 parlamentares e dou por lida e aprovada a redação final. O projeto 115/2005. PLC 115/2005, que é o que trata da estrutural. Coloco em discussão a redação final. No âmbito que quer discutir, votação. Votação pela soberania do plenário. 20 deputados estão presentes. Está aprovado com a presença de 20 parlamentares a redação final do PLC 115/2005. Peço, deputado, para chamar o item número 60, logo após eu vou chamar... Não, senhor presidente, por favor. O senhor determinou que depois do item 22, seguindo a sequência, seria o item 23. Tá bem, eu acato a questão de ordem do deputado João de Deus. Tá, outra coisa que não eu substituí pelo projeto de lei 2255. E outra coisa, presidente, eu estou com a dúvida pelo seguinte: o projeto que cria o auxílio pecuniário aos nossos servidores foi aprovado em segundo turno, com dispensa de intertício e redação final, e eu indaguei ao presidente da CCJ, deputado Brunelli. O mesmo disse que não poderia fazer a redação final porque não passou pela CCJ, já foi dispensado o intertício e lida
a redação final. Eu pergunto a Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa consultar os assessores da mesa. Há possibilidade de amanhã a mesa fazer esses autógrafos para que eu possa tentar levar esse projeto ao governador, para aproveitar ainda essa convocação? A presidência vai fazer uma consulta com o presidente da casa, mas de antemão... Não, o presidente da casa é Vossa Excelência no momento. Fazer para a mesa? Mas eu não, acho que não há nenhum óbvio, não, deputado João de Deus. Nós vamos pedir destacar uma pessoa, um deputado para poder acompanhar, fazer o mesmo processo que fizemos com o executivo a última vez. Tá bom? Não, pois não. Em discussão, projeto 2255. Em discussão não. Peço ao deputado Aguinaldo Jesus para fazer a leitura do item 2255. Pergunto aos líderes se há concordância de votação no projeto 2255, deputado João de Deus. Como ninguém discorda, peço ao deputado Aguinaldo Jesus para a chamada do item para votação. Item esta pauta em substituição. É o 2255. Projeto de lei 2255, 2255. Deputado Aguinaldo está fazendo a leitura do item. De 2005. Que assegura o princípio constitucional da isonomia aos servidores ocupantes de cargo efetivo de auxiliar legislativo. Peço o deputado Aguinaldo Jesus que possa emprestar o projeto para que as lideranças possam dar uma olhadinha no projeto e discutir melhor. Senhor presidente, não, mas já tomei conhecimento de qual projeto é. Esse projeto, ele foi apresentado como que ele abarcaria apenas 33 servidores desta casa. Só que depois foi apresentado que mais 600 também tenham pleitos equivalentes. Então eu sugiro que os líderes possam se reunir, os líderes do partido possam se reunir ali no cafezinho para deliberar e saber o montante da dívida para ver se dá para prosperar o projeto ou não, com conhecimento dos fatos. Deputado João de Deus, eu vou catar a questão de ordem da deputada Eliana Pedrosa, suspender a sessão. Antes, porém, deixa só votar o item número 60. Não, presidente, esse projeto é de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Eu apenas substituí para ajudar os servidores dessa casa. Deputado João de Deus. Eu estou fazendo um favor para os servidores porque havia uma má vontade de não botar o projeto. Como aqui a gente só funciona com os nossos servidores, eu resolvi retirar o meu projeto e colocar o projeto dela. Vossa Excelência sabe, deputado João de Deus, agora é a primeira vez que eu vejo o projeto de autoria de uma pessoa pedir para discutir para ver se vai votar ou não. Mas ela descobriu que há mais pessoas que vão ser envolvidas no projeto. Então ela pediu mas eu mantenho o projeto no lugar do meu, e aí vamos lá ver quem for contra, vota contra. Eu, pelo menos, vou votar a favor. Com a palavra, deputada Ana Machado. Senhor presidente, se for suspender a sessão, poderíamos deliberar sobre a votação dos PDLs do Guará e do Gama. Considerando que os pareceres já estão concluídos pelos respectivos relatores. Mas antes, porém, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção quanto à necessidade de apreciação dos itens de número 60 e de número 61. Eu vou chamar a votação no item 60 agora, deputado. E o deputado Leonardo Prudente acaba de informar que o projeto que trata do item de número 60 está já acordado, portanto, em condições de votação. Chama o item número 60. Peço, deputado. Peraí, presidente, por favor, peço pela ordem. Uma palavra, deputado João de Deus. Não, Vossa Excelência pode solicitar dos líderes que vem aqui no microfone de aparte e diga qual é a posição dos líderes sobre o projeto 2255. Eu acho que não precisa suspender a sessão, nem ir no cafezinho, se os líderes estão todos aqui presentes. Então, eu peço a gentileza de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa chamar líder por líder aqui, até mesmo para, do adiantado da hora, a gente poder produzir mais.
Então essa é a solicitação que eu faço a Vossa Excelência. Deputado João de Deus, farei isso assim que eu votar o projeto no item número 60. Farei isso, tá bom? Senhor presidente, eu sei que... Desculpe, mas questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Nelson Machado. Apenas para que nós possamos nos organizar quanto ao encerramento dos trabalhos, nós precisamos, o governo não tem como, tá, deixar de insistir e apelar para os colegas, mesmo que não haja um acordo quanto à disposição em votar favorável ao projeto, mas que nós possamos apreciar o PL 2256/2005, que trata-se de um crédito suplementar. Nós estamos em final... 2255 ou 56, deputado? 2256, perdão. 2256/2005. Este crédito é de fundamental importância, trata-se de um crédito suplementar. Portanto, nós gostaríamos que, se fosse o caso, que nós pudéssemos rediscutir a questão de votação deste item, porque é importante... Eu vou acatar o pedido da deputada Nelson Machado, mas antes, porém, eu vou votar o item número 60. Número 60. Número 60. Não, para discutir. Discussão e votação. Peço deputado Aguinaldo Jesus para chamar o item número 60. Érica, não por link. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1887 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de parcerias público-privado do Distrito Federal. Peço ao deputado Leonardo Prudente para aparecer pela COF. Haja visto que há emendas e o deputado já está pronto para fazer aparecer. Isso não vai andar em nada. Foi PDL, não vai dar problema. Vai dar problema, a gente vai perder. Com a palavra o deputado Leonardo Prudente para proferir parecer pela COF. Isso. 1887.
Do Leonardo Prudente, você está em condições de dar parecer pela COF. Mais um minutinho. O que está faltando? Está acordando ali. Pergunta, deputada Anícia Machado, se o item número 60 já está acordado, com a emenda já estão acordadas para apreciação da COF. É o acordo do crédito? Do crédito, o acordo? Não, eu sei, mas eu vi ela aqui. Vai acordar ou vai rejeitar as emendas? Está acordando, tá? Eliana. Você vai, Eliana? Pergunta da deputada Anícia Machado, se está em condições... Vou encerrar e começar a votar o segundo turno. Pronto.
Não, estou esperando. Cadê? O que é que está faltando aqui? Vem cá, não sei. Vem cá, não sei. Não. Pois é, mas cadê o da PPP, não sei? Está no gabinete. Lá no da primeira secretaria. Está fazendo lá. Há 10 mãos. Vamos falar. Senhor presidente. Senhor presidente. Questão de ordem. Acho que enquanto se discute esses projetos que faltam para a gente encerrar, acho que Vossa Excelência poderia, a título de sugestão, encerrar essa sessão, começar uma outra e votar no segundo turno dos outros projetos, depois encaixaria os outros. A deputada, podendo adiantar. A deputada acordou, está só acordando ali. Ela Mas pediu nós estamos já parados há mais de 15 minutos. Pediu mais um minuto. Só. Porque se não, eu vou encerrar votando em segundo turno, na hora que chegarem num acordo, chamar a sessão extraordinária. Senhor presidente, questão de ordem. Nós ainda temos que, por apreciar os PDLs, né, se houver acordo com as lideranças, né, os PDLs do Guará e do Gama, deputado Peniel Pacheco, já há liberação por parte dos relatores dos respectivos relatórios. Também o projeto que trata das PPPs, que já houve um entendimento com a emenda acordada pelo deputado Leonardo Prudente e o deputado Peniel Pacheco. E há também um crédito de 19 milhões, que trata-se do PL 2256/05. Portanto, antes de apreciarmos o das PPPs que já foi chamado e o crédito fica... É inviável chamar o segundo turno, porque depois nós teremos problemas para votarmos esses dois itens. Portanto, senhor presidente, mesmo que não haja convergência de votos, seria importante que nós pudéssemos apreciar o PL 2256/05. Estou esperando só a definição do item número 60. O que está faltando de Vossa Excelência? Por parte de Vossa Excelência? Por parte do governo? O acordo, o que está faltando? O acordo construído para votarmos o projeto que trata das parcerias público-privadas, ele consiste em uma emenda elaborada pelo deputado Peniel Pacheco, com a concordância e o entendimento do deputado Leonardo Prudente, que esta emenda estará prejudicando as demais que já foram aprovadas na COF. Portanto, trata-se de uma emenda que foi fruto de um acordo e que nós entendemos que com a aprovação desta emenda haverá concordância para a votação, considerando que o Partido dos Trabalhadores, no mérito, posicionou-se contrário ao projeto que trata da parceria público-privada. Deputado Leonardo Prudente, Vossa Excelência tem condição de dar o parecer? Confere os PDL. Deputado Peniel Pacheco, o processo está com Vossa Excelência? Não vou botar crédito não, vocês não concordam com nada com a gente. Não, não precisa chamar a polícia não. Trazer PDL para convocação extraordinária. Com a palavra do deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, Questão de ordem, deputada Érico Cocai. houve a negociação de 7 emendas, se não me falha a memória, junto com o governo, que diz respeito às PPPs. Se o governo está recuando do que acordou, o problema é do governo. O problema é do governo. Nós não temos nenhum acordo de votarmos o crédito, 19 milhões. Eu repito que o crédito chegou nesta casa, dia 14, nós olhamos hoje o que foi liberado para a Linknet, através da Codeplan, 180 milhões. No dia de hoje, 180 milhões. É um crédito que busca liberar mais dinheiro para a Codeplan. E ali inventam algumas 3 milhões de emendas para o Partido dos Trabalhadores,
para liberar as emendas dos partidos dos trabalhadores, nós abrimos mão das emendas e não votamos o crédito. Nós não vamos votar o crédito só porque vai facilitar emendas que houve um acordo nesta casa que 20% dos valores, um acordo feito com o secretário de Fazenda, 20% do valor das emendas dos parlamentares seriam executados e não foram. Não foram. Portanto, senhor presidente, não adianta colocar como isca 3 milhões de emendas de valor relativo às emendas do Partido dos Trabalhadores, que nós não vamos estar autorizando a votação de um crédito para a Codeplan, que já está liberando no dia de hoje, segundo o registro no diário, 180 milhões para Linknet. Nós não vamos ser cúmplice de possíveis ou sob suspeição de Caixa 2 que existem nesta relação promíscua entre Codeplan, ICS e Linknet. Somos contra o Caixa 2, expulsamos as pessoas que fizeram isso dentro do Partido dos Trabalhadores e continuaremos sendo contra. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Anicea Machado. Senhor presidente, eu quero informar a deputada Érica que a confissão do Caixa 2 não se deu por parte do governo do Distrito Federal. É importante dizer também que o governo do Distrito Federal está sujeito a toda a legislação e quando houver qualquer discordância quanto à aplicação dos recursos, existem os meios para se questionar. Eu acho que é inoportuna a colocação da líder do Partido dos Trabalhadores que nós estaríamos contemplando emendas na forma de uma isca para atrairmos um crédito. Quero dizer que o governo tem trabalhado com tamanha transparência, a Codeplan tem sido eficaz na execução dos seus contratos, haja vista a presença da Codeplan nesta casa para socorrer a Câmara num momento difícil. E não há porquê aqui estar levantando acusações ao governo do Distrito Federal, que é um governo que tem na sua pauta de trabalho prezado pela transparência. E as emendas dos parlamentares colocadas no crédito, senhor presidente, é fruto de um acordo construído nesta casa. É fruto de um acordo que foi feito e coube ao governo restabelecer as emendas. Se há uma disposição de abrir mão das emendas, eu quero dizer que o governo não tem disposição de abrir mão do crédito. Então, fica aqui a nossa colocação, no sentido de que nós estamos na última votação, nas últimas votações deste exercício, e a necessidade da apreciação deste crédito. Deputado Deus, questão de ordem. Senhor presidente, é o seguinte, parece até que essa casa ela é regida pelo bom humor da deputada Érica Cocai. Se ela tiver de bom humor, aí as coisas acontecem. Se ela tiver de mau humor, tiver com alguma síndrome, as coisas não acontecem. Porque não faz sentido essa oposição predatória. E até mesmo de uma forma irresponsável. Porque quem entende de Caixa 2, nós sabemos que é o governo do presidente Lula, que inclusive é réu confesso nisso aí. Eu me recordo, e a gente pode buscar as notas taquigráficas, que quando eu falei aqui do seu delúbio, a deputada Érica Cocai veio aqui nessa tribuna, não só ela, outros deputados do PT, né, com algumas exceções, ela veio aqui nessa tribuna e falou que o companheiro delúbio era um homem acima de qualquer suspeita, né? Então, nós sabemos que quem está sendo inclusive investigado por Caixa 2 e que já é réu, confesso, é o governo do PT. Senhor presidente, uma questão de ordem, presidente. Minha questão de ordem é o seguinte, questão de ordem, deputado Paulo independente dos caixas 1, 2, 3, 4, 5, nós temos uma pauta extensa, são 11 horas da noite, segunda-feira, a gente fica aqui mais de meia hora debatendo um assunto que não é sequer o projeto. Eu espero que os líderes dessa casa possam sentar e decidir o que vai entrar na pauta e o que não vai entrar na pauta. E aí, pô, vamos para quem? Vamos debater, vamos votar. Tá bem, o deputado Leonardo Prudente já está pronto para poder dar o parecer. Vossa Excelência, espera, quer falar antes. Eu quero só pedir a Vossa Excelência para clarificar quais são os projetos que a gente ainda tem que votar
tendo em vista que temos que votar o segundo turno de todos os projetos ainda. Se nós ficarmos aqui ouvindo agressões e respondendo agressões, nós não vamos vencer a pauta hoje. Nós temos atenção dos deputados para isso. Porque senão eu mesma me disponho a ir embora sem votar os projetos e ficarem as agressões aqui dentro. Certo. Com a palavra, deputado Presidente, a agressão foi a deputada Érica. Então ela prove que o governo tem caixa 2. Porque no PT já aprovaram. Deputado Leonardo Prudente, você está com a palavra. Parecer as emendas apresentadas ao projeto de lei 1887/2005, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal. Foram apresentadas em plenário as emendas de número 9, de autoria do deputado Peniel Pacheco, a emenda de número 10, de redação, também de autoria do deputado Peniel Pacheco, a emenda de número 11, também de redação do deputado Peniel Pacheco, a emenda de número 12, supressiva, do deputado Peniel Pacheco, e a emenda, que eu vou chamar aqui de número 13, aditiva, de relator, que farei nesse momento a leitura da mesma. Dependerão de prévia autorização legislativa específica, apreciada em regime de urgência, concessões patrocinadas quando mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, ponto e vírgula, a participação do poder público ultrapassar a 20% do percentual fixado no artigo 17 desta lei. As emendas do deputado Peniel Pacheco já eram conhecidas, a minha, portanto, ela foi encaminhada neste momento, razão pela qual eu fiz a leitura desta forma. Somos, no âmbito desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, a aprovação das emendas de número 9, número 10, número 11, número 12 e número 13. Isso aqui é a cópia. Senhor presidente. Em discussão, parecer da COF. Tem uma série de emendas do partido... Só um minutinho. Concluiu, deputado. Em discussão, o parecer da COF. Com a palavra, deputada. Senhor presidente, tem uma série de emendas do Partido dos Trabalhadores que foram negociadas com o governo e que estão fazendo parte do processo desde o dia 5 de agosto. Eu não entendo por que não foram lidas essas emendas aqui. Mas já foram apreciadas, deputada, na comissão, na COF. É por isso que eles... Não foram apreciadas na COF. Não foram... Deputado Leonardo Prudente. Só pergunta para o deputado Leonardo Prudente, por gentileza, para ele explicar para a senhora. São emendas incorporadas desde o dia 5 de agosto, senhor presidente. Elas não podem ser suprimidas. Em discussão... Eu vou esclarecer aqui, deputada Érica. A deputada Érica Cocai tem razão. Peço, deputado... Até porque... Deputado presidente dessa casa... O que havia sido... Assumiu os trabalhos... Não me irrita, não. Fica se eu quiser. Tu não manda em mim. Polo Sul, Polo Norte... Passa o presidente, deputado, presidente da casa, Fábio Barcelos. O que houve? Está esperando aqui, ó.
Queria convidar aqui a deputada Érica para ver naquilo que não... Eu vejo que tem emendas do Partido dos Trabalhadores, que é a emenda de número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e a número 8. Acaba hoje. Não, acaba se tiver convocação extraordinária. Paulo Tadeu Até agora, a 8. graças a Deus. Até a 8. Não, do PT. Até a 8. As emendas. Eu quero convidar aqui a deputada Érica. Vai lá, escreve que está aprovado. E assina lá. Vamos entrar com recurso, a bancada? Fica muito sem graça. Isso aqui foi... Né? Tem alguma dessas aqui que está negociada, Érica? Na negociação, a última audiência pública, né? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem no sentido de contribuir para o parecer da COF, se me permite. Com a palavra, nova deputada. Deputado Leonardo Prudente, deputada Érica Cocai. Este projeto, como foi aqui dito já pela deputada Érica e pelo deputado Leonardo, ele foi amplamente discutido nas diversas instâncias da Casa. E, numa primeira hora, nós tivemos a apresentação de uma série de emendas. Emendas essas, na sua maioria, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores. Só que nós entendemos que, no momento em que as negociações avançaram, os entendimentos avançaram, houve um acordo no sentido de que estariam sendo acatadas as emendas do deputado Peniel Pacheco e do deputado Leonardo Prudente. Portanto, as demais emendas que constam, que foram apresentadas na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, já foram motivo de apreciação por parte do governo, deputado Leonardo. Na ocasião, nós tivemos a emenda aditiva de número 1 rejeitada. Deputada, só uma parte, deputada. Certo. Até porque eu vejo, se o PT tivesse o interesse em construir essa lei, naturalmente votando favoravelmente, eu seria o primeiro a acatar as emendas, deputada Érica Cocai. E faço uma consulta a Vossa Excelência que se manifeste aqui no microfone. Se Vossa Excelência votar favoravelmente no projeto com as suas emendas, por parte da COF, eu estarei votando com as suas emendas e estarei as defendendo em plenário, inclusive porque elas não confrontam, à exceção, deputada Anilceia, daquela que diz respeito à audiência pública. Essa, efetivamente, não teria consenso, mas as demais poderiam ser acatadas, desde que a bancada do Partido dos Trabalhadores estivesse também dispostas a votar favoravelmente. Eu gostaria do pronunciamento, da manifestação da deputada. Vossa Excelência está inovando. Inovando. É verdade. Vossa Excelência não está cumprindo a sua função de presidente da COF. Vossa Excelência está buscando barganhar e chantagear. Presidente, deputada Érica. Vossa Excelência não tem que entrar no mérito de qual vai ser a posição. Érica. Deixa eu falar, deputado. Vossa Excelência não tem que entrar no mérito da... No ponto de vista regimental, o senhor me perguntou, eu estou falando. Não pode ser travada aqui. Do ponto de vista regimental, nós estamos aqui... O senhor tem que analisar o mérito das emendas. Colocasse aqui a ordem. Estava em ordem, deputado, mas Vossa Excelência convidou a nova deputada aqui para um debate. Agora, Vossa Excelência não convidei a deputada para o debate. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Está garantido o direito de Vossa Excelência de usar o microfone. Eu, então, farei uso da palavra para relatar o projeto. Peço, então, que Vossa Excelência desconsidere, uma vez que
ao fazer a leitura, eu não tinha me apercebido das emendas aqui, que são as emendas de número 2 até as emendas de número 8. Eu fiz relatório apenas das emendas de número 9 em diante. Ok? Então, em plenário, foram apresentadas as emendas de número 2, aditiva, de número 3, supressiva, de número 4, aditiva, de número 5, aditiva, de número 6, modificativa, de número 7, modificativa, de número 8, aditiva do Partido dos Trabalhadores, além das emendas de número 9, aditiva, do deputado Peniel Pacheco, de número 10, de redação, do deputado Peniel Pacheco, de número 11, de redação, do deputado Peniel Pacheco, e de número 12, supressiva, do deputado Peniel Pacheco, e a última, de relator, de número 13, aditiva. No âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, somos pela rejeição das seguintes emendas: emenda de número 2, emenda de número 3, emenda de número 4, emenda de número 5, emenda de número 6, emenda de número 7, emenda de número 8, e pela aprovação as emendas de número 9, de número 10, de número 11, de número 12, de número 13. Senhor presidente, Senhor presidente. Tem gente que conheceu o texto? É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da COF. Senhor presidente. Ô, Érico. Oi? Opa, desculpa. Senhor presidente, tem jeito de nós conhecermos o teor das emendas? Porque só foi dito o número das emendas. Deputada, o relator, pelos números que ele tá informou, bom. ele rejeitou as emendas citadas. Questão de ordem da deputada Érica Cocai. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra. Acho que esse não é o melhor método de funcionamento desta casa. Por que eu acho que não é o melhor método de funcionamento desta casa? Porque tenho uma absoluta certeza, pelo que eu conheço o deputado Leonardo Prudente, sei da sua seriedade e do seu zelo com o que é público e da sua preocupação, inclusive, com as parcerias públicos-privadas para que fosse assegurado o poder desta casa em apreciá-las. Por tudo isso que eu conheço o deputado Leonardo Prudente, e falo isso porque participei de várias reuniões de colégio de líderes que o deputado apresentava esta preocupação. E, inclusive, as emendas apresentadas pelo deputado vão no mesmo sentido das emendas apresentadas pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Por que digo que isso não é o melhor método? Porque essas emendas não foram construídas apenas por nós. Essas emendas foram construídas em uma ampla negociação com a participação da liderança do governo e, inclusive, com a participação de representantes da Secretaria de Planejamento e de vários órgãos do governo do Distrito Federal. Essas emendas foram acatadas porque foram encaradas pelo conjunto das pessoas que ali estavam negociando como emendas que aprimoravam o projeto. Aprimoravam o projeto. Várias dessas emendas, elas dizem respeito, inclusive, a mecanismos de proteção dos recursos públicos que já constam do projeto de parcerias públicos-privadas, que é o projeto federal. Até porque, senhor presidente, sob o ponto de vista do projeto federal, ele é autoaplicável a qualquer unidade dessa federação, inclusive ao Distrito Federal. Portanto, quando eu digo que esse não é o melhor método, é porque eu não posso fazer a avaliação das emendas a partir de qual será a posição, sem encarar qual o mérito das emendas, sem encarar que as emendas vêm num sentido, o mesmo sentido da preocupação expressa tantas vezes em reunião de colégio de líderes pelo deputado Leonardo Prudente. Preocupações que sempre foram as nossas preocupações também. Emendas que foram construídas, deputado Peniel Pacheco, da mesma forma, na perspectiva de que pudéssemos estar preservando esta relação do público e que o público não fosse engolido
pelo privado. Esta preocupação é o sentido das nossas emendas. Então, sem que se conheçam quais são as emendas, que o conjunto das pessoas conheça quais são as emendas, sem que se estabeleça um argumento convincente para que essas emendas sejam rejeitadas, por isso, senhor presidente, acho que caberia que nós... Não é uma questão só de leitura, deputado Leonardo Prudente. É uma discussão de que Vossa Excelência, ao começar o parecer, antes de estar apontando o parecer sobre as emendas, se analisar o mérito delas, ao que elas servem essa emenda, apenas inquiriu o Partido dos Trabalhadores se o Partido dos Trabalhadores votaria favorável ou contra as emendas. Acho que esse não é o melhor método. O método, o sentido nosso aqui, e por isso participamos de inúmeras reuniões. Inúmeras reuniões. Perdemos inúmeras horas, perdemos inúmeras manhãs discutindo com o governo essas emendas, na perspectiva de que o projeto fosse mais condizente com os interesses da sociedade, que eu creio que é o mesmo sentido do deputado Leonardo Prudente. Por isso, senhor presidente, acho que o método de dizer qual vai ser a posição de vocês, em um outro momento, inclusive, que é o momento de votação e discussão em primeiro turno, qual vai ser a posição de vocês? Porque a partir do que vocês vão votar no primeiro turno, eu vou rejeitar ou acatar essas emendas, sem estabelecer qualquer sentido de divergência no teor das próprias emendas, porque eu tenho absoluta certeza, deputado Leonardo Prudente, pelo que eu lhe conheço, que o teor destas emendas não está em contradição com o que Vossa Excelência pensa. Não está em contradição com a prudência que tem caracterizado o seu mandato. Presidente, só para... Uma vez que foram muitas emendas, eu, juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores e com a liderança de governo, em todos os momentos eu defendi que todas as concessões patrocinadas, deputada Érica, deviam ter prévia autorização legislativa. Em todos os momentos. Hoje, o deputado Peniel Pacheco apresenta uma alternativa. Nós chegamos, por parte do governo, não havia acordo em relação ao acatamento da minha emenda. E eu não tinha acordo também no acatamento, na forma colocada pela emenda do deputado Peniel Pacheco. Porque a emenda colocada pelo deputado Peniel Pacheco, ela, de certa forma, contempla apenas 40% dos limites da receita líquida total. Se o valor da PPP for superior àquele valor, se submeteria à apreciação da Câmara Legislativa. E eu entendo que esse limite é um limite muito alto, ou seja, praticamente todas as PPPs estariam dispensadas, todas as PPPs quase estariam dispensadas de autorização legislativa. E nós avançamos, até porque toda PPP, só fazer um esclarecimento aqui, deputado, todas, tá, tudo contemplado, está no relatório original. Todas as PPPs, elas, por força de lei federal e também da submissão à lei distrital, elas só podem ser realizadas com valores acima de 20 milhões de reais. Ponto. Considerando que nenhuma PPP poderá ser realizada em patamar inferior a esse limite, e considerando que 20% do valor da lei, do valor da receita corrente líquida, que é da ordem de 60 milhões de reais, ou seja, 20% é da ordem de 12 milhões, significa que quase todas as PPPs dependerão, deputada Érica Cocai, quando patrocinadas, de autorização legislativa. Então, eu estudei com muito zelo, né? Nós demoramos 3 horas hoje nesse plenário para poder chegar a um entendimento com o deputado Augusto, deputado Peniel e a equipe de governo aqui colocada. Portanto, não foi como eu gostaria que fosse. Quero dizer que as minhas convicções continuam aquelas onde toda, sem exceção, concessão patrocinada deveria ter a autorização legislativa. Mas, como não foi possível construirmos desta forma, nós avançamos muito. E espero que possa, né, estou convencido, estou consciente da emenda apresentada e tenho certeza que ela vai contribuir para o fortalecimento do Poder Legislativo. Era isso que eu tinha a esclarecer, senhor presidente, em relação à PPP. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, parecer do senhor F. Votação nominal, votação nominal,
Votação em processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. 1, 2, 3. Com 12 votos favoráveis e 4 votos contrários, a matéria foi aprovada com 16 parlamentares presentes. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Questão, senhor presidente, que eu estou aqui nesse momento destacando as emendas do Partido dos Trabalhadores que foram rejeitadas no parecer da COF. Senhor presidente, é bom saber que... Nobres deputados, Vossa Excelência fazer o destaque, poder fazê-lo na CCJ. Faça agora, senhor presidente. Turno. Farei, se for necessário, também na CCJ. Deputada, pedir a Vossa Excelência... Deputada Érica Cocai. Informo Vossa Excelência que as emendas já estão destacadas para quando da votação em primeiro turno. Solicito ao deputado Júnior Brunelli para emitir parecer pela CCJ ou encaminhar parecerista. Ok, senhor presidente, eu vou fazer o relatório. Peço ao senhor 10 minutos, meu parecer já está escrito. Só vou colocar as emendas que estão aprovadas, visto até que parece que aconteceu uma confusão também de uma emenda aditiva do governo, que não cabe emenda aditiva para a criação de cargos. O outro, presidente, é esse aí, ó. O 2255. Por favor, presidente, vamos acelerar aí esse processo? Não, nós sabemos disso, mas como Vossa Excelência é um muito trabalhador, então os servidores agradecem, viu, presidente? Indago as lideranças dessa casa se a óbice para a votação do projeto de lei número 2255. Solicito as lideranças que se pronunciem. Senhor presidente, com a palavra. Todos nós sabemos que não há acordo de liderança para votar este projeto. Havia uma intenção de votá-lo, há informações que vieram tanto da Suprema Corte, se não me falha a memória, como vieram aqui da Procuradoria desta Casa, que provocou o dissenso do ponto de vista da votação deste projeto. Então, isso é de conhecimento de todos, se precisa ser expresso, eu estou aqui expressando. Informo a autora do projeto, deputada Eliana Pedrosa, e ao seu grande defensor, deputado João de Deus, que não havendo acordo, o projeto não vai para a votação. Presidente, questão de ordem. A palavra, deputado João de Deus. Sabe o que é que me alarma, senhor presidente? É que está aqui, eu posso mostrar para Vossa Excelência, todos os deputados assinaram o projeto.
Então, ou a gente tem palavra nessa casa para, inclusive, ter credibilidade com a sociedade, ou não tem. Então, para que assinar? Só para enganar? Pois é, o deputado Aguinaldo mantém o voto como líder do PL, o deputado Expedito Bandeira também. Agora, a deputada Érica Cocai assina e agora é contra o projeto, então não dá para entender. Todos os deputados assinaram. Eu só assino uma coisa quando eu sou a favor. Enquanto eu estiver nessa casa aqui, eu vou manter essa postura. Esse negócio de retirar assinatura, etc. e tal. E eu tenho mais um detalhe aqui, que na verdade não são 700 servidores. Existem 700 servidores concursados, menos 167 que já receberam. Isso cairia para 533, o que daria uma ninharia, senhor presidente, na questão da planilha de custo, de R$342 mil. Isso aí é só para 33 funcionários. Então, as despesas serão cobertas com recursos consignados nos orçamentos anuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então é o seguinte, se não quer votar e não quer defender, por que então assinar? Aí é onde fica a minha indagação. Mas os servidores vão saber quem é quem nessa casa. Que o servidor também é cidadão e hoje quem vota somos nós. Para o ano quem vai votar são os servidores e seus familiares. Qual item está mais falta? Senhor presidente. Questão de ordem, deputada Helena Pedraza. Aproveitando a fala do nobre deputado... O que é, Zé? Quero mencionar para ele que eu fui uma das signatárias desse projeto. Aliás, a primeira signatária desse projeto. Quando eu assinei, haviam-me dado a informação de que se esse projeto ele atingiria e viria atender a 33 funcionários apenas, e que não haviam outras demandas na casa. Mas depois surgiu a notícia e que fomos atrás e que realmente existe demandas de outras categorias, outros funcionários no mesmo sentido. Então, para não fazer uma injustiça de se votar um projeto apenas para 33 funcionários, sem olhar o que pode ser abrigado para o restante e não ferir a lei de responsabilidade fiscal, e vermos se nós temos orçamentário que dá para cobrir esse novo montante de encargos, que não é o que o deputado falou aqui, sai dessa faixa de 343 mil para um estudo ainda preliminar, sem uma abrangência total para a ordem de 12 milhões de reais, é que, neste momento, eu não me posiciono pela votação nesse momento, porque acho que nós não teríamos elementos para uma votação consciente. Deputada Helena Pedrosa, já foi colocado pela líder do Partido dos Trabalhadores o não entendimento para votação. Tem sido uma praxe, as matérias entram na pauta, mas só são votadas com acordo de todos os líderes. Sendo mantido essa metodologia, o projeto está prejudicado na sua votação. Quero fazer uma consideração, senhor presidente. À vontade, eu acho que essa casa tem que corrigir todas as injustiças contra os servidores públicos. Entretanto, apesar de ter assinado o projeto, eu quero fazer uma ponderação que vai ser daqui para frente a minha postura e a minha votação em todos os projetos que envolvem despesas para esta casa. Que, em primeira mão, a mesa se posicione, se é possível, se está contido no orçamento da casa as despesas que estão previstas. Eu só votarei, doravante, projetos dessa natureza, tendo primeiro ouvido o parecer da mesa. Deputada Arlete, está coberta de razão, mas informo que a mesa sobre o referido projeto não foi consultada. Com a palavra, questão de ordem, deputado João de Deus.
Pois é, presidente. Muito obrigado por me conceder a palavra mais uma vez. O grande problema é que todos os deputados assinaram o projeto e a deputada Eliana foi a primeira signatária do projeto. Isso aí cria uma expectativa aos servidores que estão até agora ali, com esperança de que a gente pudesse fazer justiça aprovando o referido projeto. Agora, infelizmente, tem pessoas aqui que dizem assim: eu dou a minha palavra, mas retiro a hora que eu quero porque a palavra é deles. Eu, quando dou minha palavra, vou até o fim. Mas agora os servidores sabem quem é que tem palavra nessa casa. São as pessoas que reafirmaram a sua assinatura, como o deputado Aguinaldo, como o deputado Expedito, como Vossa Excelência, como o deputado Agrício e outros. Infelizmente, sepultaram esse projeto por falta de autenticidade na palavra de alguns deputados. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem do primeiro secretário dessa casa, Senhor deputado presidente, Wilson o senhor Lima. sabe que foi constituída novamente uma comissão especial Sua Excelência sabe que foi constituída uma comissão especial e hoje, neste momento, eu estou entregando o meu relatório final, aprovado por todos os membros, com encaminhamentos que serão dados, e uma via será protocolada, inclusive, para a mesa diretora. Então, está encerrada a comissão especial com o meu relatório, já devidamente aprovado por todos os membros. Viu, senhor presidente? Ok, em nome do deputado, parabéns pelo serviço. Muito obrigado. Pergunta ao deputado Júnior Brunetti se já em condição de emitir parecer. Senhor presidente, questão de ordem. Perguntaria, não está aqui. Ah, está ali. Pode? Questão de ordem, deputado Nilce. Eu acredito que nós poderíamos passar a apreciação de um outro item de pauta, se o Colégio de Líderes entender. Nós temos já os pareceres prontos dos PLCs que tratam dos PDLs do Guará e do Gama. Caso... E temos também, já em condições... e temos o apelo que nós estamos reforçando, no sentido de buscarmos a possibilidade de votação do crédito suplementar, de que trata o projeto de lei número 2256. O projeto que trata do IDAB, ou seja, dos lotes de propriedade do IDAB na cidade ocidental, foi construída uma emenda. Acredito que com esta emenda pode ser que haja acordo para a votação. Portanto, restam para serem votados o projeto que trata do IDAB, o projeto das PPPs que está em discussão, o parecer, e o crédito que trata do PL 2256/2005. Além do que também, e aí seria bom que pudéssemos consultar o deputado Leonardo Prudente, existe um projeto que trata da região administrativa do Paranoá, que constou de pauta e que foi objeto da construção de algumas emendas e que, no nosso entendimento, estava caminhando para um acordo. Portanto, senhor presidente, nós gostaríamos de obter uma posição dos líderes. E aí, doutor Zé Flávio, que é o secretário parlamentar, acho que chegou a hora, nós estamos nos aproximando da meia-noite, temos que votar o segundo turno de todos os projetos e nós temos ainda com pendência o projeto que trata, volto a dizer, o projeto que trata do item 61, que são os lotes do IDAB na cidade ocidental. O projeto que trata das PPPs, cujo parecer tem que se atentar às emendas, porque houve uma discussão acalorada aqui, nós teremos que ter o cuidado sobre isso. O crédito de que trata o PL 2256 e o projeto do Paranoá, que é o PLC 139/2005. Portanto, senhor presidente, acho que o momento de discussão, as emendas, a busca do entendimento já está esgotado.
caberia agora um posicionamento das lideranças no sentido de deliberarmos sobre estes projetos para que possamos avançar no sentido de promover a votação em segundo turno. Então, ou que sim ou que não, que haja um posicionamento das lideranças quanto a esses projetos para que saiamos deste impasse, considerando que todas as tentativas foram feitas, inclusive para a votação dos PDLs do Gama e do Guará. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem. Como o item 22 é um projeto de minha autoria que está em discussão, como 23, obrigado, deputada Érica. Como não foi possível votar dos servidores, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse substituir pelo projeto de lei número 235/2003, Motoservice. Está deferida a questão de ordem de Vossa Excelência e encaminhe diretamente à mesa o número do projeto. Senhor presidente. Deputado Júnior Brunelli. Senhor presidente, eu pedi 10 minutos para fazer o parecer. O projeto veio para minha mão agora. E ainda eu estou com um problema. Eu gostaria que Vossa Excelência ou suspendesse a sessão, porque nós temos que acordar. Eu vou dar parecer em quê? O que está acordado? O que é o projeto? O que está aprovado? O que está rejeitado? Quais são as emendas? Eu gostaria que a liderança do PT sentasse com a liderança do governo, do PFL, demais partidos, e decidisse essa situação. Como que eu vou dar um parecer que não tem um consenso de nada? Eu tenho um problema que falou que o governo mandou uma emenda aditiva. Um não aceita, o outro aceita. O que eu tenho que fazer em cima de um colégio de líder de uma resolução aqui dentro dessa casa? Presidente, então eu peço que Vossa Excelência peça uma suspensão para chegar no consenso com os líderes e ser votado para que eu possa fazer a minha peça de parecer. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão de encaminhamento. Um minutinho, deputado. Eu acho que nós temos aí, me parece que 3 matérias que estão trazendo uma certa polêmica ao plenário nesse momento. Nós poderíamos, para adiantar os trabalhos, começarmos a votar o segundo turno, evitando, é óbvio, que a votação da LOA, para que essa fique por último, para que possa ser acordado as demais matérias que ainda faltam, determinados acordos. De acordo, senhor presidente, era essa sugestão que nós iríamos encaminhar. Desde que não se vote a LOA, para que possamos apreciar o final da deliberação. Exato. E enquanto se dá a votação em segundo turno, nós estaremos aqui conversando com o deputado Brunelli para ajustar o parecer das PPPs. Senhor presidente, só uma questão correto? De ordem. Não se votará, doutor Zé Flávio, não se votará a LOA, dará início agora o processo de votação em segundo turno, enquanto nós vamos ajustar os 4 projetos que restam. O crédito, inclusive. Não votaremos o segundo turno da LOA sem apreciação do crédito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do deputado Leonardo Prudente. Só para esclarecer que consta uma mensagem do senhor governador no texto da lei das PPPs sobre a forma de emenda aditiva. Eu faço a leitura aqui do artigo 15 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, que diz que a iniciativa de propor emenda compete exclusivamente aos membros ou órgãos da Câmara Legislativa na forma que dispuser seu regimento interno. Razão pela qual eu não apreciei nem favoravelmente ou desfavoravelmente a respectiva emenda, porque entendo que emenda é de prerrogativa exclusiva de parlamentar. O Arlete, Chico Floresta está aí? Senhor presidente, só para esclarecer ainda mais uma questão de ordem. Com a palavra, deputado. A mensagem aditiva do senhor governador
foi lida nesta casa no dia 10 de novembro de 2005. A essa altura, senhor presidente, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, secretário José Flávio, já havia manifestado o seu parecer. E eu faço a leitura aqui da Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 150, parágrafo 8º. O governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada na comissão competente da Câmara Legislativa a votação da parte cuja alteração é proposta. Portanto, nos termos da lei orgânica e também do regimento aqui abordado, essa mensagem não pode ser apreciada na forma como ela está. Independente do mérito, se é favorável ou não, se deve criar cargo ou não deve criar cargo. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando apenas na questão regimental. Pressionando ali, para mudar a função. O que é agora, Nilson? Fala aqui. Está encerrada a presente sessão. Declaro aberta nova sessão extraordinária. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João de Deus. Por favor, eu fiz uma questão de ordem acatada pelo presidente Fábio Barcelos e a sequência está o meu projeto, o item 23, que foi substituído pelo projeto dos servidores. Eu peço, Vossa Excelência, que coloque de imediato para a votação. Qual projeto? Está aí com o Itamar. 235, presidente, barra 2003. De novo? Deputado João de Deus, não há acordo na apreciação desse projeto. Quem disse? Deputado Peniel Pacheco, líder do PDT. Ué, mas... eu botei no seu... Hein? Ah, sim, não. Presidente, peraí. O deputado Peniel Pacheco disse que é contra. Ele não disse que não há acordo, não. Então... Não, nem foi discutido. Pois é. Questão de encaminhamento, senhor presidente. Sim. Sugiro a Vossa Excelência que proceda imediatamente a votação em segundo turno e o projeto proposto pelo deputado João de Deus seja apreciado no colégio de líderes para ver se há acordo perfeito, ou não. Deputada Arlete. Perfeito. Não, presidente. Não, já está acordado pelo colégio de líderes, sim, senhor. Não, não tá não, a deputada Érica Cocai já falou para mim que não tem nenhum óbito, vai votar contra. O deputado Peniel acabou de votar. Presidente, pois por não, favor, presidente. Não, parece até que é uma marcação contra mim, presidente. Não. Fez uma cara bota o projeto então para votar. Quem for contra, vota contra. Quem peço, for a deputado favor... Wilson Lima, a lei em segundo turno, item. Enquanto isso, o deputado concorda com o deputado João de Deus. Já reabri a sessão. Presidente, peraí, o senhor tem que deferir a minha questão de ordem. Não, está indeferida, deputado João de Deus, em função da comunicação dos líderes. Qual foi o líder que comunicou para Vossa Excelência? Deputado Peniel, e segunda vice-líder, deputado Peniel não veio Arlete. aqui na tribuna para falar nada para o senhor. A deputada Arlete é vice-líder. A deputada Arlete... Não, nega, a líder está aí. Como é que ela pode se posicionar? Sim. E outra coisa, como é que ela vai poder... Não. For assim, eu vou tumultuar a sessão. Não, se vocês querem me sacanear, eu vou tumultuar a sessão. Tá? Presidente? Peço ao deputado por favor, Lima presidente. fazer leitura do item 21.6205. Presidente, por favor, Vossa Excelência tem que dar um norte aí dessa questão do meu projeto. O norte está dado, deputado João de Deus. Então, o norte está dado. Eu só peço que o senhor procure a líder do PT e ver se tem acordo e me comunique que eu ponho votação em seguida. Mas eu estou dizendo para Vossa Excelência que a líder do PT já falou que não há nenhum óbice em votar o projeto. Mas a deputada Arlete, que é vice-líder, disse que não. Então há um... Precisa resolver isso. Quer dizer que a vice-líder manda mais do que a líder? Se ela estiver presente, ela é a líder.
Mas a Érica está aqui, a deputada Érica está no cafezinho. O cafezinho não é o plenário, deputado João de Deus. Nós estamos, nesse momento, justamente, discutindo o encaminhamento desse projeto. Então, eu peço apenas paciência ao deputado João de Deus para que nós votemos já o segundo turno enquanto a gente Perfeito, deputado Arlete. O deputado João de Deus entendeu. Não entendi não, senhor. Peço ao deputado Wilson Lima a ler o item 216205. Item original é o item 20 da pauta. É votação por 2/3. Discussão e votação, primeiro turno do projeto de lei número 2162 de 2005, mensagem do senhor governador de autoria do Executivo. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2162 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o parágrafo 4º no artigo 2º da Lei 3.383, de 2 de junho de 2004, que disciplina a concessão de incentivos tarifários a grandes consumidores industriais de água e da outras providências. Deputado Wilson Lima, em função de ser votação de 2/3 e está havendo um processo de acordo em plenário, vamos passar ao próximo item, que é o item original, item 21, do PL 116103. Vou seguir a pauta. Discussão em segundo turno, votação do projeto de lei 1161, de autoria do deputado Zé Edmar, que dispõe sobre a inscrição de postos de abastecimento, lavagem e duplicação no cadastro fiscal do DF. Segundo turno, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam para permanecer como estão. Os que discordam se manifestam. Aprovado com a presença de 13 senhores parlamentares. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Pede dispensa do interstício e aprovar a redação final. Dispensa o interstício como líder aprovada a redação final. Peço ao deputado Wilson Lima para ler o item original 25. Discussão em segundo turno e votação do projeto de lei 2136 de 2005, de autoria da deputada Ariana Pedrosa, que dispõe sobre os emolumentos do serviço notorial e do registro do Distrito Federal. Aqui está 25. Não, é 25. Você leu 25? Sim, tá bom, tudo bem. Discussão em primeiro turno e votação. Discussão em segundo turno e votação do projeto de lei 2166 de 2005, de autoria da deputada Evelise Long, que altera a lei 992 de 28 de dezembro de 95 e dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos e da outras providências. Em discussão, segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam para permanecer como estão. Os que discordam que se manifestem. Aprovado com a presença de 14 senhores parlamentares. Peço... Senhor presidente, questão de ordem. Todo mundo está de acordo que vote, do João de Deus? Tá. Chegou aqui a comunicação da nossa líder em exercício, deputada Arlete Sampaio, assegurando votação para o projeto do deputado João de Deus. Presidente, muito obrigado, viu? Pergunto... 25, item 25. Já li. É o item 23 esse. O 25 já li. O 25 já foi votado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Peço, senhor, que dispense o interstício e dê por lida aprovada a redação final. Dispense o interstício, dou por lida e aprovada a redação final do projeto de lei 2166, que correspondia ao item 25 da pauta original. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do item 26 da pauta original. Discussão em segundo turno, votação do projeto de lei 2035 de 2005, de autoria do deputado Aguinaldo Jesus, que dispõe sobre a mudança na capa do carnê do IPTU, TLP e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestam. Aprovado em segundo turno com a presença de 14 parlamentares. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Peça a dispensa do interstício e por lida e aprovada a redação final. Dispensa o interstício, dou como lida e aprovada a redação final. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do item... Você substituiu? 23. Item 23.
Primeiro turno. O que é? Por quê? Incluso na sessão extraordinária o projeto de lei número 235 de 2003, de autoria do deputado João de Deus, que cria no âmbito do Distrito Federal o sistema de motos, serviços e dá outras providências. Pode ser parecer de quê? Tem parecer já? Pode votar direto? Ah, não. Convido a deputada Eurides Brito a proferir parecer pela Caixa. Falta quantos ainda isso? A pauta inteira. Agora começou o segundo turno. Não. Estou falando da pauta original, primeiro turno. Falta muitos não? Uns 3 ou 4? Não. Falta de... Agora começou, ué. O que, gente? Tá jogando o dia inteiro isso aqui, ué. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se do projeto de lei 235 de 2003, de autoria do deputado João de Deus, que cria no âmbito do Distrito Federal o sistema de motoservice e dá outras providências. O projeto de lei pretende criar, no âmbito do Distrito Federal, o sistema de motoservice classificado em regular, serviço executado de forma contínua e permanente, extraordinário, serviço executado para atender às necessidades excepcionais de transportes causadas por fatores eventuais. O parágrafo 1º diz que as motocicletas deverão ser equipadas com todos os equipamentos de segurança para o transporte de passageiro em todo o Distrito Federal, e as motocicletas deverão ser submetidas à vistoria pelo Secretaria de Transporte do Distrito Federal, ficando proibidas as motocicletas, segundo o parágrafo 3º do artigo 1º, ficarem estacionadas nos pontos oficiais de paradas de ônibus e de táxi, só podendo fazê-lo a uma distância mínima de 100 metros dos referidos pontos. O artigo 2º leva a sugestão de que os veículos, uma vez aprovado o projeto, evidentemente, os veículos motocicletas para operar o sistema de motoservice deverão atender às seguintes exigências: obrigatoriamente pertencer ao titular, e são elencadas outras providências como potência do motor, obrigatoriedade de ser licenciada pela Secretaria de Transporte, alça metálica lateral, dispositivo luminoso de identificação instalado, cano de descarga revestido com material isolante. No artigo 3º, vem as competências do sistema de motoservice, no inciso 1, dispor de 2 capacetes com viseiras para uso obrigatório do condutor e passageiro, transportar toucas descartáveis para uso dos passageiros, usar obrigatoriamente luvas para os cabelos não virem ao... usar obrigatoriamente luvas, ter idade mínima de 18 anos e no mínimo 1 ano de habilitação, usar colete de segurança de fácil visualização, constando o nome e telefone do proprietário. O passageiro prefeito desta lei, é a pessoa a ser conduzida em motocicleta pelo serviço motoservice, sem prejuízo das obrigações legais perante a legalização civil de trânsito. O passageiro do sistema obedecerá às seguintes exigências: será conduzido individualmente e usará obrigatoriamente capacete pelo condutor, com a touca de proteção higiênica individual descartável. O motociclista não autorizado, artigo 5º, a operar no sistema motoservice, que for atuado operando irregularmente sem a competente licença da Secretaria de Transporte, pagará multas que aqui estão estabelecidas. A lei entraria em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários, diz o artigo 7º. Na justificação, o autor apresenta o serviço, como isso já vem sendo usado também em outras regiões do país, e que não pretende de forma alguma criar obstáculo à vida de motorista de táxi, mas uma opção a mais para para o indivíduo que precisa se deslocar com maior rapidez de um lugar para o outro, sem ter, entretanto, maiores implicações com os demais serviços. Senhor presidente, encaminhamos pela aprovação do projeto pela Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, novamente que queira discutir, em votação. Em votação, parecer da Caixa.
Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Aprovado com a presença de 14 parlamentares e 1 voto contrário. Convido o deputado... Não, COF não é eu. Deputada Eliana Pedrosa, está aí atrás? Tá. Parecer o projeto do deputado João de Deus, pela COF. Projeto ali.